Vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, os versos 23 a 31. Marcos 10, 23 a 31. Quando lemos assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos estranharam estas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos ilumine ao meditarmos na sua palavra. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, o Evangelho de hoje é a continuação daquele Evangelho onde Jesus tinha se encontrado com um jovem rico, lembram-se? E o jovem rico queria saber o que era preciso fazer para entrar no reino de Deus, e Jesus lhe disse qual era a lei, e ele respondeu que isso ele já tinha feito tudo. E então Jesus, olhando com o seu amor, disse: Bom, já que és tão perfeito e te achas tão perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E o texto diz que o jovem retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. O que é curioso, ele sai triste, porque teve que optar. Mas do outro lado, essa tristeza tem razão de ser, porque ele optou pelo lado errado. Ele escolheu a riqueza errada. E agora o texto continua. E agora, continuando o texto, Jesus está a falar com os discípulos, porque todos eles ficaram indignados ou admiradíssimos com aquilo que aconteceu. Jesus nunca tinha pedido que alguém vendesse tudo para segui-lo. E agora, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, depois disso: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Curioso, não? Do outro lado, aqui não há muitos ricos, pois não? É curioso. O rico não vai muito à igreja, porque há ricos e ricos. Há ricos que sabem ser, e há ricos que não sabem fazer. Porque há ricos que sabem ter a riqueza. Aquele jovem não soube ter a riqueza, porque era a riqueza que tinha ele. Ser senhor da riqueza não é a mesma coisa do que deixar a riqueza ser seu senhor. E, portanto, Jesus diz que o difícil é aquele que está preso à riqueza. Aquele que tem o seu coração firme naquilo. De tal forma que, quando a riqueza é muito abundante,
podem ocorrer, pode passar pela mente de um ser humano que ele pode resolver todos os seus problemas e que por isso não precisa de Deus. Então vejam que uma riqueza tal que afasta de Deus é na verdade uma pobreza. E Jesus chama a atenção aos seus discípulos para isso. Mas vejam, aquilo que pode nos causar estranheza, porque às vezes Jesus diz coisas que não nos agradam. Nós gostamos de ouvir coisas de Jesus agradáveis. Nós aprendemos a ver como Jesus é bom, é querido, é meigo, é dócil, e nós gostamos disso. E quando ele diz alguma coisa que não vai assim de encontro a nós não gostamos. Os discípulos não gostaram disso, eles ficaram espantados. Eles estranharam estas palavras de Jesus. Mas Jesus insistiu e disse-lhes de novo: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Bom, mas aqui já há uma alteração. Como é difícil entrar no reino de Deus. Mas agora a pergunta já não é só por causa dos ricos. É difícil entrar no reino dos céus. E é curioso, sabe, a dificuldade qual é? Se o reino dos céus nos foi dado gratuitamente, se Cristo abriu as portas do reino do céu para nós, como é que isso pode ser difícil? Porque a dificuldade é nossa. Vejam, nós queremos ir para o céu, não é verdade? Aqui há alguém que não quer ir para o céu? Mas não hoje, pois não? Não hoje. Nós ainda estamos muito agarrados. Não é? Temos aqui algumas coisas que nós ainda queremos fazer. Trabalhar no desapego é uma coisa interessante. Trabalhar no desapego e saber: nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Estamos de passagem. E Jesus insiste. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bom, isso é impossível. Um camelo não passa pelo fundo de uma agulha. Portanto, estamos arrumados. É impossível. Portanto, é impossível entrar no reino dos céus. E diz lá, e eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Às vezes, os discípulos de Cristo acertam. E acredito que isso pode acontecer conosco. Às vezes nós acertamos. Eles acertaram hoje. Eles ficaram espantados, eles ficaram admirados com o que Jesus disse, e agora fazem a pergunta certa. Mas então, quem pode ser salvo? E esta é uma pergunta para responder. Esta é uma pergunta que nós temos de responder. Quando eu comecei o culto e falei do perdão dos pecados, que Lutero procurou, então a resposta pode estar por aí. Quem pode ser salvo? Porque se nós pensarmos nas nossas forças, no nosso dinheiro, no nosso poder, não podemos ser salvos. Mas se olharmos para aquilo que Cristo nos oferece na cruz, e para o Cristo crucificado por causa dos meus pecados. Porque, sabe, é muito fácil dizer que Cristo morreu para salvar o mundo e pagar os pecados do mundo. Porque é difícil catalogar os meus pecados. Eu sei que isso pode causar estranheza a vocês, mas um pastor também tem pecados. Também sou pecador. Mas às vezes pode causar-nos estranheza nós pensarmos que temos pecados, não? E catalogar os nossos pecados. Porque o nosso pecado causa uma divisão, uma separação entre nós e Deus. E sabe que às vezes, assim como a riqueza afasta de Deus, a pobreza também pode fazê-lo. Porque sabe, há quem quer ficar rico. E o problema é o mesmo. É aquele que é rico, agarrado à riqueza. E o que quer ficar rico está agarrado à riqueza que ainda não tem. E o problema, vejam, não é ser rico.
Viram a leitura de Eclesiastes? Deus abençoou homens ricos. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, José foi rico. Portanto, e depois Áquila e Priscila no Novo Testamento eram ricos. Mas não tinham o coração preso à sua riqueza. Eu sei que na outra vez, no outro sermão, eu perguntei que o problema é que o jovem rico foi triste e só embora porque ele era dono de muitas riquezas. Ele tinha muitas riquezas. O problema é que nós podemos ter alguns tesourinhos escondidos. E qual é o nosso tesouro escondido, ao qual nós somos capazes de confiar mais do que em Deus? Poderíamos pensar também, às vezes, seguir a Cristo. As pessoas hoje há o evangelho da prosperidade e há os pregadores da prosperidade. Não sei se vocês já ouviram isto. Enche-se templos a dizer que tudo vai correr bem. Vai haver emprego, vai haver dinheiro, a vida vai correr bem. E é curioso o que Jesus diz aqui no texto. Depois de dizer, mas, olhando para ele, Jesus diz, para o ser humano é impossível ser salvo, mas para Deus não há impossíveis. Para Deus tudo é possível. E para Deus é possível salvar-nos. É possível dar a vida eterna. E agora, Pedro faz uma pergunta, e é claro que tinha que aparecer. Ela tinha que surgir. E então Jesus pergunta a Pedro, e nós que tudo deixamos e te seguimos, como é que ficamos? E nós estamos aqui sentados num culto domingo da manhã, como é que ficamos? Não há nada para nós? Quer dizer, não vais dar nada? Veja, o jovem rico foi embora, ele te abandonou, nós não. E veja, Jesus não diz a Pedro que ele está errado. De fato, eles tinham deixado o barco, as redes, a pesca e seguiram Jesus. E então Jesus respondeu. E vejam bem o que Jesus respondeu diante daquilo que o espírito do mundo aponta. Especialmente com esta pregação do Evangelho do sucesso. Jesus diz assim, em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa, e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Sabe o que? Isto é curioso. Eu não sei como é convosco, mas comigo isso aconteceu. Eu deixei meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha casa, há muito tempo. Eu saí de casa, ainda era miúdo, tinha 15 anos. E não voltei para lá, porque fui para o ministério, porque fui ser pastor. E deixei mãe, irmãos e tal. Mas olha, ganhei muitos. Ganhei muitas mães, muitas irmãs, muitos irmãos, ganhei muitas casas. Aconteceu comigo. Veja, vocês são exemplo disso. Mas onde eu passei, e por onde eu vou, não fico sem casa, sem pessoas, sem... Quer dizer, Jesus cumpre a sua promessa. E eu não sei se você sente isso na congregação, que tem aqui irmãos, uma família, onde podem estar juntos, confraternizar, conversar, ajudar-se mutuamente. Portanto, Jesus cumpre a sua promessa. Mas, propositadamente, eu deixei para trás uma palavra. Se acompanharam no texto, eu deixei para trás uma palavra. Tudo isso. Mas veja o que diz lá. Com perseguições. Não podia ser tudo flores, não. Não podia ser tudo perfeito. Porque evidentemente que o inimigo de Deus também é nosso inimigo. E quando nós nos tornamos de Deus, o inimigo de Deus se torna nosso inimigo. E portanto também há perseguições. Nós não temos aqui proibição de culto,
aonde vivemos. Mas há perseguições no mundo. Mas também há outros tipos de perseguições. Sabe que a indiferença é um tipo de perseguição. Quando nós falamos somos cristãos, quando nós falamos do que cremos, há aqueles que são completamente indiferentes. Eu não quero saber disso. Eu não quero ouvir disso. E isto deixa-nos com aquele sabor amargo de boca. Mas Jesus diz, portanto, também virão dificuldades no cristianismo. Também surgirão momentos difíceis para o discípulo de Cristo. Mas, diz ele, e no mundo por vir, receberão a vida eterna. Sabe, talvez, e ele diz mais, não é? Ele diz aquele que vai e segue, são 100 vezes mais. É que às vezes parece que Cristo é exagerado. Aqui ele não diz pouco, ele diz, vai 100 vezes mais. Ele aponta para generosidade, a generosidade de Deus, que Deus dá quando dá em abundância. E por isso seria bom pensar que não é louco aquele que está disposto a perder o que não pode guardar, com o fim de ganhar aquilo que não pode perder. Percebeu? Eu repito, não é louco aquele que está disposto a perder aquilo que ele não pode guardar, com o fim de ganhar aquilo que ele não pode perder. Deus diz em sua palavra que a grande riqueza do ser humano é obter a vida eterna. O grande reino de Cristo não está nesse mundo. Jesus advertiu e disse aos seus discípulos: o meu reino não é deste mundo. E portanto é próprio aos discípulos de Cristo não buscarem o seu reino neste mundo, nem a sua riqueza. E mesmo que tiverem, saber que não há maior riqueza, não há maior tesouro do que aquele que nos pode levar para a vida eterna. E em Cristo, isto nos foi concedido. Que Deus nos dê o saber para desapegarmos, para o desapego, e para ficarmos apegados àquele que vale a pena, a Cristo, Salvador nosso e vida nossa. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Estou